Boa noite, senhores. Tudo bem? Como vocês estão? Sou Fernando Rodrigo, delegado de polícia no estado de Goiás. E o vídeo dessa semana nós vamos comentar mais 3 questões do último concurso para delegado de polícia no estado de Minas Gerais. Que a primeira etapa ocorreu no ano passado. Antes de iniciar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal. E caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, estamos à disposição para atendê-los. Então, o vídeo dessa semana nós vamos comentar 3 questões referentes à disciplina de direito penal desse concurso. Então vamos lá. Primeira questão a ser comentada. Maria Primária, mãe de uma criança de 6 anos que cria sem qualquer ajuda, foi condenada a pena de 5 anos de reclusão pela prática do artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006. A pena de 1 ano de reclusão pela prática do artigo 180, caput do Código Penal. Fixado o regime inicialmente fechado, encontra-se Maria cumprindo as penas impostas, sem qualquer intercorrência, apresentando bom comportamento carcerário. Diante desse cenário, Maria fará jus à progressão de regime prisional, quando cumprir. Então é importante o candidato ele sempre estar atento ao enunciado da questão. O enunciado fala que ela é a mãe de uma criança de 6 anos. Isso é uma importância para a solução dessa pergunta. A primeira alternativa A, 40% da pena relativa à condenação pelo tráfico de drogas. A B, 40%. A C, 1/6. Todas essas 3 estão erradas. Na verdade, para que Maria faça jus à progressão, basta que ela cumpra 1/8 do total da pena a ela imposta. Embora se trate de crime equiparado hediondo, a qual ela foi condenada por tráfico de drogas, isso não impede essa progressão especial de regime. Então a alternativa que o candidato deve marcar é a letra D, 1/8 do total da pena a ele imposta. Isso com fundamento no artigo 112, parágrafo 3º da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. Artigo 112, parágrafo 3º. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, não ter cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido o crime contra o seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, ser primário e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, e não ter integrado a organização criminosa. Então, nesse caso, embora ela tenha sido condenada por um tráfico de droga, crime equiparado hediondo, isso não impede essa progressão especial. E o requisito objetivo mínimo é que ela tenha cumprido 1/8 da pena imposta, além dos demais requisitos que eu acabei de mencionar aos senhores. Está no artigo 112, parágrafo 3º da Lei de Execução Penal. Então o candidato deve marcar a letra D, 1/8 do total da pena a ela imposta. Então vamos para a segunda questão a ser comentada. Conforme a legislação e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca da fixação e execução da pena, é correto afirmar. Alternativa. A existência de circunstâncias atenuantes pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Está errado. Só se houvesse uma causa de diminuição de pena que poderia conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Isso encontra fundamento, está na súmula 232 do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Isso porque, como a circunstância atenuante ela não possui uma fração determinada, o juiz não poderia criar um determinado tipo de fração, por exemplo, 1/8, 1/6, e logo em seguida diminuir a pena abaixo do mínimo legal. Isso porque ele violaria a separação dos poderes, ou seja, a competência do próprio Poder Legislativo Federal para legislar sobre direito penal. Então ele estaria criando um próprio preceito secundário do tipo penal. Ou seja, o juiz, se ele usasse atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, ele estaria criando uma pena ao arrepio da vontade
do Poder Legislativo Federal. Então, o fundamento dessa súmula é que, se o juiz utilizar um atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, ele estaria violando a separação de poderes. B. A jurisprudência admite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos. Essa que está correta. Alternativa B. Com fundamento da súmula 269. Embora o condenado seja reincidente, se for condenado a uma pena até 4 anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis, ele pode iniciar o regime de cumprimento de pena na forma semiaberta. Ele não precisa, embora ele seja reincidente, ele não precisa cumprir inicialmente o regime fechado. Está a súmula 269. É admissível, súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Alternativa C. A pena unificada para atender ao limite de 40 anos de cumprimento de pena, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, é considerado para a concessão dos benefícios prisionais da Lei de Execução Penal, conforme consolidada a jurisprudência do STF. Ela está falsa, a C. Está falsa com base na súmula 715 do STF. A pena unificada para atender o limite de 30 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Então, a alternativa C está errada. E a D. Consoante a expressa previsão legal, a embriaguez culposa é circunstância atenuante, apta a reduzir a reprimenda nessa fase. Está errado. A embriaguez culposa, ela não exclui a imputabilidade penal. Está no artigo 28, inciso 2 do Código Penal. A embriaguez voluntária ou culposa, não pelo álcool, substância de efeitos análogos. Ela não exclui a imputabilidade penal. Artigo 28, inciso 2. Registra-se que o artigo 62, inciso 2, a linha L, ela prevê como agravante a embriaguez pré-ordenada. Por outro lado, se a embriaguez for completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, desde que o agente não seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nesse caso essa forma de embriaguez exclui a própria culpabilidade, ou seja, por se tratar de inimputável. Que, segundo a teoria normativa da culpabilidade, são 3 requisitos normativos: a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. Então, nesse caso de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, quando o agente não tem, ele é inteiramente incapaz de entender o caráter do fato, nesse caso ela exclui a imputabilidade penal. Agora, isso aí está no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Agora, se a embriaguez for completa, em razão de caso fortuito ou força maior, só que ela não é, ao tempo da ação ou da omissão, ela não eliminar a plena consciência da ilicitude do fato, nessa caso é uma causa de diminuição de pena, de 1 a 2/3. Ou seja, conforme o sistema trifásico, a primeira fase seria a fixação da pena base. Está no preceito secundário do tipo penal. Em segundo, vem as circunstâncias atenuantes e agravantes. E a terceira fase da dosimetria penal são as causas de aumento e diminuição de pena. Então, nesse caso fortuito, se o agente se ele estiver em estado de embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, e ele não tiver a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, isso seria uma causa de diminuição de pena, que inclusive poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Então, essa segunda alternativa comentada, o candidato deve marcar a letra B. A jurisprudência admite a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos. Então isso aí é a súmula 269 da STJ. E é importante ressaltar que o artigo 75, ele aumentou, conforme a alteração produzida pelo pacote anticrime, ele aumentou a pena máxima de 30 para 40 anos. Então vamos para a terceira questão, e última a ser comentada nesse vídeo. Com relação às causas de extinção de punibilidade, é correto afirmar: letra A concessão do perdão judicial, nos casos previstos em lei, é causa extintiva de punibilidade no crime, subsistindo, porém, o efeito condenatório da residência. A primeira parte está correta, só que a segunda está errada, uma vez que, se for concedido o perdão judicial, que é uma causa de exclusão da punibilidade, ele não tem aptidão para efeito de residência, ele não vai gerar residência não. Está na súmula 18 da STJ. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção de punibilidade, não subsistindo para qualquer efeito condenatório, inclusive para a residência. Não pode incidir. Letra B. Havendo a extinção de punibilidade do crime de furto, se estende ela ao consequente crime de receptação da coisa subtraída em razão do princípio da indivisibilidade da ação penal. Está errado. Isso com fundamento no artigo 180, parágrafo 4º do Código Penal. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime de que provê a coisa. É nessa esteira nós vamos verificar agora as lições de Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim. Direito Penal, parte especial, dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família. Sexta edição, Salvador, Juspod, 2017, página 418. Segundo esses autores, a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. A extinção da punibilidade do crime anterior não afeta a receptação. Dispensa a instauração de inquérito policial, ação penal ou sentença condenatória em relação ao crime anterior. Basta a prova de a coisa ser proveniente de crime. Então, portanto, o crime de receptação é um crime parasitário porque ele depende de um crime anterior. E nesse caso, ainda que o agente que praticou o crime anterior haja extinção da punibilidade, isso não vai eliminar a tipificação do crime de receptação. Uma vez que essa extinção da punibilidade, ela só vai extinguir a aplicação da pena do crime anterior, ela não vai extinguir o fato criminoso, que é pré-requisito para que haja o crime de receptação. Então vamos para agora a alternativa C. Na hipótese de crime de peculato doloso, o ressarcimento do dano precedente à sentença irrecorrível exclui a punibilidade. Essa alternativa está falsa porque é só no peculato culposo que o ressarcimento do dano antes da sentença condenatória irrecorrível ele extingue a punibilidade. Está no artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. No caso do parágrafo anterior, que é o crime de peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, no peculato culposo, se o agente reparar o dano antes da sentença irrecorrível, a extinção da punibilidade. Por outro lado, se o condenado reparar o dano após a sentença condenatória irrecorrível, há uma causa de redução de pena pela metade. Então, essa hipótese só aplica no peculato culposo e não no peculato doloso. E a letra D. Nos casos de continuidade delitiva, a extinção da punibilidade pela prescrição regula-se pela pena imposta a cada um dos crimes, isoladamente, afastando-se o acréscimo decorrente da continuação. Essa alternativa está correta, a letra D. D que deve ser marcada pelo candidato. Isso com fundamento numa súmula, a súmula 497 do STF. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se comportando
o acréscimo decorrente da continuação. O crime continuado ele é considerado, pela teoria da ficção jurídica, um crime único. São vários crimes que, pelos meios, modo de execução, circunstâncias de tempo semelhantes, é considerado um crime único. Então ele é considerado de forma isolada cada crime no cálculo da prescrição desse crime continuado e segundo a súmula 497 do STF, como o crime continuado ele prevê se trata de uma majorante, uma causa de aumento de pena, essa causa de aumento é aplicada para fins de cálculo da prescrição, segundo essa súmula. Então vamos ler novamente a súmula. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Então a alternativa correta seria a letra D. Nos casos de continuidade deletiva, a extinção da punibilidade pela prescrição regula-se pela pena imposta a cada um dos crimes, isoladamente, afastando-se o acréscimo decorrente da continuação. Então, essas questões que eu tinha que comentar aos senhores. Caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, estamos à disposição. Se quiserem também fazer sugestão, estamos também abertos ao público. Caso os senhores tenham gostado desse vídeo, é só dar um joinha. Peço novamente que se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos. E tenham uma boa noite, um bom final de semana.